Desejamos cumprimentar a todos os nossos amados e queridos irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos dar as boas-vindas a todos os nossos queridos alunos e professores da nossa Escola Bíblica Dominical para a nossa lição de número 9. Nós que estamos estudando um trimestre muito abençoado falando sobre eclesiologia, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Nós chegamos na lição de número 9, que será ministrada nesse próximo domingo, no dia 3 de março, onde todas as nossas igrejas estarão com as portas abertas a partir das 8 horas da manhã para recepcionar a todos os nossos queridos e amados irmãos e visitantes e amantes da palavra de Deus, sempre com a alegria do Espírito, para transmitir uma mensagem do céu para todos aqueles que desejam continuamente aprender mais e mais sobre a palavra do Senhor. Então estarão sempre de portas abertas as nossas igrejas da Assembleia de Deus, Missão Pentecostal em todo o Brasil e no mundo, esperando pela sua visita. Nós queremos dar a nossa saudação inicial, sempre para todos os nossos alunos e professores da Escola Bíblica Dominicais, aqueles que vão estar nessa manhã de domingo aprendendo sobre o batismo, a primeira ordenança da igreja. Esse é o tema que nós vamos estudar nesse domingo. Então, que Deus possa te abençoar e enriquecer você no conhecimento da palavra do Senhor Jesus. Queremos dar a nossa saudação para todos os nossos amados irmãos que estão aqui no campo do estado do Amapá. Queremos mandar aqui um abraço carinhoso ao nosso pastor Edson Brito, que está lá na comunidade do Corre Água, transmitindo a palavra de Deus. Para o missionário Jorge, que está ali na comunidade de São Joaquim do Pacuí. E também para o missionário Dalielson, ele que está lá na comunidade de Santa Luzia. São os nossos missionários que estão fazendo a obra de Deus. Também queremos abraçar o pastor Jadson, que está ali também no Grupo Ora. Que Deus possa abençoar ele e a missionária Maria de forma gloriosa. Quero mandar um abraço aqui para os nossos irmãos aqui em Macapá, aqui para o quilômetro de número 9, para o pastor Manuel Silva, a missionária Fabíola. Estão pregando e anunciando o Evangelho de Cristo. Também queremos mandar um abraço para o pastor Amâncio, lá na linha do trem. Nosso grande abraço, pastor Amâncio, Deus te abençoe. Queremos também abraçar o pastor Cláudio, na linha F. Deus possa abençoar os obreiros do Senhor e que os meus irmãos continuem firmes e constantes, sempre abundantes na obra de Deus. Que Deus venha recompensar ricamente meus irmãos. Eu quero também mandar um abraço ali no bairro do IP para a missionária Rízia. Que Deus venha abençoar ela, sua mãezinha. Também quero abraçar a irmã Leonalva. Deus abençoe a irmã Leonalva, irmão Cícero. E também a irmã Madalena. Vou dar um grande abraço ali para os seus filhos, para a nossa filha Gabriela, para o Marcos Paulo, para a Ana Lídia, para a Ana Cristina e para o seu esposo, irmão Marinaldo. Deus abençoe, meus irmãos, grandemente, todos vocês. Quero abraçar de uma forma muito especial a minha esposa amada, missionária Vivian Anderson, que ontem completou mais um ano de vida. E nós tivemos ali uma surpresa e foi uma bênção, Abraçar meus filhos Lucas, Rebeca e Samuel Anderson, que sempre são uma bênção para as nossas vidas. E fiquei muito feliz ontem do aniversário da minha companheira, que foi uma bênção, uma surpresa que o pastor Edson, a missionária Adriana, juntamente com o missionário Luiz e a missionária Wanda, fizeram para ela, e foi muito bom, muito agradável, as bênçãos de Deus. Parabéns à minha esposa, muitos anos de vida, saúde, paz e alegria, que ela continue sendo essa esposa carinhosa e dedicada que tem sido durante esses nossos quase 25 anos de casado. É uma bênção para a glória do Senhor. Quero mandar também o meu grande abraço para o pastor presidente, pastor Elcio Monteiro, juntamente com sua esposa, a missionária Nazaré. Eles que são os nossos pastores, os nossos líderes
da nossa grande Convenção Nacional das Assembleias de Deus Missão Pentecostal do Brasil e no mundo. E também o nosso pastor presidente aqui do nosso campo de Macapá, né? Ele que tem nos conduzido pela direção e pela orientação do Espírito de Deus. Ele que nessa segunda-feira ministrou sobre os 5 conselhos para uma vida longa na terra. Foi uma bênção a doutrina do Senhor. E eu convido a todos os nossos amados aqui de Macapá, do campo, a estarem sempre nessas segundas-feiras, pastores, os obreiros da membresia, para ouvir a palavra do Senhor, que tem sido uma bênção. Nosso pastor tem trazido mensagens do céu e tem nos alimentado espiritualmente, fortalecido a nossa fé. Também quero louvar a Deus pela vida de todos os obreiros e de todas as missionárias. Neste sábado, agora, dia 2, já é o último ensaio e eles estarão já no nosso dia 7, 8 e 9 próximos de março, num grande congresso muito abençoado, aonde estarão sendo ministrada a palavra de Deus para todos, né? Então, que Deus possa abençoar, não falte nesse último ensaio, os obreiros do Senhor, as missionárias, as obreiras, e eu creio que vai ser uma bênção. Deus vai manifestar a sua glória de uma forma muito poderosa e especial na vida de todos aqueles que se comparecerem ali, né, no Templo Central, na rua Cícero Marques de Souza, 2984, aqui mesmo no bairro Novo Horizonte. Então fica aqui o meu abraço, meu registro, para que todos possam participar e serem abençoados grandemente, né, pela palavra de Deus. Muito bem, meus queridos, nossa videoaula está abordando o tema do batismo, obviamente batismo em água, que é a primeira ordenança, né, da igreja. Nosso textuário, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 19. Verdade prática, o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e por isso deve ser uma prática obedecida pela igreja. Eu sempre repito a verdade prática. O batismo é uma ordenança de Jesus Cristo. Por isso, deve ser uma prática obedecida pela igreja. Nossa leitura bíblica em classe, me acompanhe, na palavra de Deus, livro de Romanos, a carta ou a epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 6, do versículo 1 ao 11, diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o precioso nome do Senhor Jesus para todo sempre. Nós vamos abordar hoje na nossa lição, primeiro tópico da nossa lição, pressupostos bíblicos doutrinários do batismo. Nesse tópico nós temos 3 subtópicos: o batismo visto como sacramento, a origem de um erro; o batismo não é sacramento, mas ordenança de Cristo;
o batismo deve ser administrado aos adultos. Segundo tópico, o símbolo e o propósito do batismo. Primeiro subtópico, o símbolo do batismo, identificação com Cristo. Segundo subtópico, o propósito do batismo, testemunho público da fé cristã. E o terceiro subtópico, não há espaço para indecisão. E por fim, concluiremos falando sobre o terceiro tópico, a fórmula e o método do batismo. Primeiro subtópico, fórmula trinitária do batismo. Segundo subtópico, fórmula herética do batismo. Terceiro subtópico, imersão, o método bíblico do batismo. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Observamos que ao lermos a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, nós nos deparamos, com várias perguntas que o apóstolo Paulo faz para dar ênfase ao simbolismo do batismo nas águas. Observamos que na lição de hoje nós vamos estudar essa prática cristã, que é o batismo em águas. E a gente vai observar também que ao longo da história houve muita distorção dessa doutrina, deste ensino, que é um ensino tão precioso para a Igreja do Senhor. E como toda doutrina, sempre os homens estão tentando distorcê-la, levando o povo de Deus a cometer erros. Mas hoje reforçaremos esse ensino tão especial, essa ordem. Eu quero começar logo falando desta ordem imperativa do Senhor. Em Mateus, capítulo de número 28, verso 19, diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Aqui está a ordem imperativa do Senhor. Logo, se é uma ordem, não é jamais um sacramento. Um sacramento é um erro doutrinário. Por quê? Porque sacramento não existe. O que o Senhor está nos dando é uma ordem para que nós venhamos praticar, para que nós venhamos obedecer, para que nós venhamos cumprir. Por que não é sacramento? Porque o sacramento, ele traz essa ideia de um ritual, de um sinal, que tem como resultado obter a graça de Deus, Então, o sacramento, ele traz esse ritual, esse símbolo, esse sinal, na qual o homem resulta ou redunda na graça para a vida dele. Ou seja, o sacramento, ele leva aquele que assim o pratica a depender dele para ter a vida, para ter o resultado de vida em si mesmo. E a gente percebe que isso é errado. Nós não praticamos o batismo nas águas para receber a salvação, a graça da salvação, da vida eterna. Nós praticamos e obedecemos ao batismo porque nós já somos salvos, já recebemos a vida eterna. E a graça de Deus, que é a vida eterna, que é Jesus na nossa vida, nós o recebemos quando cremos. E a partir desse momento que nós cremos, recebemos a dádiva da vida eterna. E a partir de então, passamos a obedecer a palavra de Deus, as ordens de Cristo, os mandamentos do Senhor. E nós vemos aqui o batismo como um mandamento, como a palavra dita pelo Senhor, para que nós venhamos obedecer e praticar. Assim é o batismo, assim é a ceia do Senhor,
mas eles em si não têm a força da graça de Deus de nos salvar. Não tem. Aqui começa o grande erro, né? Sabemos aí que a tradição católica e alguns segmentos do protestantismo históricos, eles vêm com essa prática, né? Fazendo do batismo um sacramento. Mas essa não é a realidade, né? O batismo nas águas, irmãos, ele é a ordenança de Deus para nossas vidas. O mandamento do Senhor, o mandado do Senhor. Você observa que está escrito: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, o sacramento não é esse sinal sagrado capaz de nos conceder a graça, a vida. Não, muito pelo contrário, né? É uma ordenança praticada por todos aqueles que já receberam a graça de Deus. Por quê? Porque o batismo, ele exigirá uma confissão pública. O batismo, ele exigirá que você antes se arrependa. Para sermos batizados nas águas, precisamos estar realmente arrependido dos nossos pecados, de termos confessado as nossas culpas e de termos crido no Senhor Jesus. Então, ele não é a graça da vida, como muitos querem ensinar. Quando o Senhor Jesus ordena aos discípulos para que eles vão por todo mundo pregar o evangelho, ele diz: quem crer e for batizado será salvo. Mas no versículo seguinte, no mesmo versículo, ele diz: mas quem não crer será condenado. Então, desculpa, nós vemos o quê? Que a salvação, ela está atrelada, vinculada ao crer e não ao batismo, né? A Bíblia está nos deixando de forma muito clara, dizendo: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê é que será condenado. Então não é quem não é batizado que vai ser condenado. Vai ser condenado quem não crê na salvação efetuada na cruz pelo Senhor. Então o nosso olhar é para a cruz. E o batismo é quando nós aceitamos a Cristo, é quando nós nos arrependemos já dos nossos pecados, e então nós cumprimos a ordem de Deus, nos batizando nas águas. É interessante nós percebermos isso aqui, porque o batismo, ele é efetuado por aqueles que já tiveram uma experiência anterior, que é a salvação em Cristo Jesus, que é o arrependimento dos nossos pecados, né? Quando nós nos arrependemos e nos convertemos a Cristo, no ato da nossa conversão, de nós crermos e nos arrependermos, o batismo torna-se necessário, né, para a nossa vida, porque nós confessamos o nome de Cristo. E se nós temos o nosso Cristo como o nosso Senhor, então ele ordena que nós venhamos nos batizar. Então nada pode nos impedir de descer as águas batismais, a não ser que nós não venhamos nos arrepender de verdade e nós não venhamos nos converter de verdade. Se estivermos somente convencidos de que Jesus salva, de que Jesus transforma, de que Jesus liberta, mas não estivermos convertidos pela palavra de Deus, isso se torna um grande empecilho para que a gente não seja batizado, porque o batismo vai requerer do batizado a que ele realmente esteja arrependido. Então o batismo não é um sacramento. O batismo é uma ordenança de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque é essa a ordem imperativa. Ide e batizai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É essa a ordem em Mateus 28, 20 e em Marcos 16, 16, que nós observamos, né? 16, 15 e 16. Então nós vemos aqui que o batismo não é sacramento, e que sacramento é um erro, e é um erro grave, uma distorção daquilo que o Senhor deixou, né? A vida eterna, a salvação, a graça de Deus é Jesus, né? É Jesus. Tito capítulo 2, verso 11 diz que a graça de Deus se manifestou, né?
que é Jesus, a graça que é Jesus, se manifestou no meio dos homens, trazendo salvação para todos. Então, o batismo não é a graça da salvação. O batismo nas águas é para aqueles que já receberam a graça da salvação através da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando nós observamos que o batismo deve ser administrado para adultos, o que na verdade o comentarista quer nos falar é que o batismo ele deve ser ministrado para as pessoas que têm a consciência de pecado. E aqui nós excluímos completamente as crianças, porque nessa esteira de achar que batismo é um sacramento e que, portanto, não ser batizado te leva à perdição, porque te torna alguém pagão, gentil, né? E que, portanto, você está completamente perdido, e é por essa razão que se corre para se batizar criança, né? A gente percebe que isso é um erro grave, porque criança, a Bíblia diz que das tais é o reino de Deus. As crianças, enquanto estiverem na fase da inocência, e aqui a Bíblia não declara a idade, ela não declara a idade. Quando se termina a inocente, começa a consciência. Mas a gente sabe muito bem que a criança, enquanto estiver no período da inocência, no tempo da inocência, das tais é o reino de Deus. Jesus deixou muito claro para os discípulos que tentavam impedir as crianças de terem acesso a ele, que eles não poderiam fazer isso com elas. Eles não deveriam estorvar as crianças, não deveriam impedir as crianças, não deveriam colocar obstáculo na vida das crianças para que elas não se chegassem ao Senhor. Por quê? Porque das tais é o reino de Deus. Então, toda criança que parte para o Senhor, que morre na inocência, vai para a presença de Deus, está salva pela inocência e porque elas fazem parte do reino de Deus. Jesus assim falou, das tais é o reino de Deus. Então, a gente percebe isso. Então, a criança é um erro grave querer batizar criança. E, lamentavelmente, às vezes a gente vê até pastores batizando criança, que é um erro grave. Elas não têm consciência de pecado. Elas não sabem ainda distinguir entre o bem e o mal. Elas são inocentes, elas não têm essa consciência ainda, né? Então, a gente percebe que batismo nas águas deve ser administrado para pessoas que já têm consciência do que é mal, do que é bom, do que é certo, do que é errado, e que sabe distinguir essas coisas, né? Então, nós vemos aqui que esse ensino para a criança, de batizar criança, é um erro doutrinário gravíssimo e que, lamentavelmente, eu repito, muitos pastores têm cometido isso aí, tá? Isso não pode. Por quê? Porque elas não têm condições de distinguir entre o certo e o errado ainda. O batismo não é a regeneração como muitos querem fazer crer. Não é. A regeneração é uma experiência distinta do batismo e anterior a este, porque nós somos regenerados no ato em que nós cremos no Senhor, que aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Então, nós vemos que o batismo não é sinônimo de salvação, não é sinônimo de regeneração. O ladrão na cruz, quando perguntou para o Senhor, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Jesus não disse para ele, olha, você tem que se batizar para entrar no meu reino. Não, Jesus simplesmente olhou para ele e disse assim, hoje estarás comigo no paraíso. Porque batismo nas águas não é sinônimo de regeneração e não é sinônimo de salvação. Os salvos, os regenerados, para cumprir a ordem do Senhor, é que se batizam. E isso eles fazem quando têm a consciência do erro, do pecado, do que é mal, do que é bom. Quando se tem essa consciência e se entrega a vida para Cristo e quer obedecer Ele como Senhor, né? Porque às vezes o que eu percebo que muitos não querem se batizar é porque eles não têm Jesus como Senhor. E aí nós entramos na lição anterior da disciplina. Muitos não têm Jesus como Senhor. E é por essa razão que não querem obedecer, né? Não querem obedecer.
não tem nada impedido, porque tem situações, né, que, sim, que é impedimento para o batismo. A falta de arrependimento é um impedimento. Não tem como você batizar alguém que ainda não se arrependeu dos seus pecados, né? E também nós vemos aqui que muitos também não se batizam exatamente porque eles ainda não querem ter o alegado compromisso, que na verdade não querem receber Jesus como Salvador, como Senhor. Recebem como Salvador, mas não se submetem como Senhor, porque a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como Salvador, tudo o que o Senhor nos ordena na sua palavra, nós precisamos fazer por obediência, pois Ele é o nosso Senhor e sabe o que é melhor para cada um de nós. Então nós vemos esta palavra, vemos isso aqui, né? O Senhor mostrando para nós que é uma ordem, e é uma ordem que a igreja precisa praticar. Ide por todo mundo, por todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu tenho mandado, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordem que a igreja precisa praticar. Todo servo de Deus que aceita Jesus como Salvador, ele aceita Jesus também como Senhor. E como Senhor, nós precisamos obedecer às suas ordens. É uma ordenança, é uma ordem direta, imperativa do Senhor que precisa ser muito bem obedecida pela igreja, uma vez que a igreja é o seu corpo. Então nós vemos isso aqui, que o batismo infantil a gente não aceita e jamais vai praticá-lo, porque é errado, né? Exatamente porque não há um registro dentro das Escrituras que apontem um batismo de criança. Não há. E sabe por que não há? Porque a criança não tem ainda consciência de pecado. Louvado seja o Senhor Jesus. A gente observa que o batismo não pode ser considerado meio da graça salvadora. Por quê? Porque o batismo já é uma ordenança, já é uma ordem dada para aqueles que já estão salvos. O batismo não é um meio de salvação, como muitos querem crer, né, falando que é um sacramento. Não, de forma nenhuma. As crianças, eu vou ler aqui um texto da Declaração de Fé da Assembleia de Deus que diz assim: as crianças em estado pueril não preenchem esses requisitos. Quais requisitos? O arrependimento. Toda pessoa para ser batizada precisa estar arrependido. E se a criança não tem consciência de pecado, como é que ela vai se arrepender? Então é uma coisa absurda, completamente absurda, né? Nós vemos aqui que na página 101 da Declaração de Fé, ela diz assim: a situação dos recém-nascidos e das crianças, até os bebês recém-nascidos e as demais crianças que ainda não conheceram experimentalmente o pecado, já possuem uma natureza pecaminosa. O Senhor Jesus, porém, quando se referiu à situação das crianças, afirmou que das tais é o reino de Deus. Deixai vir a mim os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino de Deus. Mateus 19:14. Em relação à responsabilidade pessoal, considerando que algumas crianças desenvolvem-se no aspecto moral mais cedo que a outras, e que a Bíblia não define para isso uma idade, não é possível atribuir culpa até que elas façam bem ou mal conscientemente. Então não tem como você responsabilizar uma criança, irmãos. Tá? Então o batismo, ele é para os que têm consciência, né? Que aqui está dizendo, o batismo deve ser administrado para adulto. Não, eu coloco para os irmãos, precisamos ter consciência de pecado. Que às vezes até mesmo certos adultos não têm essa consciência. Então nós temos que ter muito cuidado ao batizar crianças, o que é errado, eu repito, é errado. Temos que ter muito cuidado em batizar adolescentes e jovens. Temos que ter uma conversa, temos que realmente levar e ensinar corretamente sobre o batismo. No segundo tópico, o símbolo e o propósito do batismo. O símbolo do batismo, identificação com Cristo. Um dos símbolos do batismo é exatamente isso, é essa união do crente com o Senhor, por meio da sua morte, sepultamento e ressurreição. Quando você vai para as águas batismais,
você está se identificando com a morte do Senhor. Quando você mergulha nas águas, você está se identificando com o sepultamento, né? E a gente pode observar que quando o homem desce as águas do batismo e ele mergulha, que é a palavra batismo quer dizer mergulho, quando ele mergulha totalmente, porque o símbolo é o símbolo do sepultamento. O velho homem ali está sendo sepultado. Quando ele desce, o velho homem morre. Quando ele mergulha, o velho homem é sepultado. E quando ele levanta, a nova criatura ressurge, que é a ressurreição. Então, o símbolo do batismo é essa identificação com Cristo na sua morte. O velho homem, o velho eu morre, o velho homem é sepultado, o batismo, e o novo homem, a nova criatura, como diz a Bíblia em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. O novo homem ressurge para a glória de Deus. Então nós vemos essa verdade sendo confirmada pelo apóstolo Paulo, quando você lê aqui em Romanos, que é o nosso texto bíblico em apreço, você observa que Paulo está dizendo, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Alguns estavam confundindo a graça de Deus, achando que por ela ser mais abundante, por ela ser superabundante e se manifesta tirando o pecado, removendo o pecado, cobrindo o pecado, ela levando o transgressor a viver uma vida com Cristo, para que o homem pecador tivesse mais e mais graça, ele deveria pecar mais. Quanto mais pecasse, ele receberia mais graça. E Paulo está dizendo, não, errado. Como nós, que já recebemos a graça, que já aniquilou nossos pecados, como nós viveremos ainda? Pois se a graça vem para fazer com que o velho homem que nós temos, ao aceitarmos a Jesus, seja morto e ressuscite uma nova criatura. Como o homem que está morto para o pecado pode viver ainda nele? De modo nenhum. Então Paulo está tirando esse ensino herege, mostrando para nós que nós não precisamos receber mais graça através de mais pecado. Isso é um erro grave, né? Graça nós recebemos do Senhor, e mais graça nós recebemos dele abundantemente à medida que nós vamos obedecendo a sua palavra e nos santificando, porque aqui nos revela aqui, né, esse simbolismo. Então, o que é que nós vemos aqui? Paulo está ensinando a igreja de que o batismo nas águas é exatamente essa morte do velho homem, do velho eu, da velha criatura. O corpo de pecado é morto e sepultado ao ser imerso nas águas. E quando ressurge então uma nova criatura. Esse é o simbolismo do batismo. E nós vemos isso, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, como é que nós, uma vez recebendo a graça de Deus, vamos continuar na prática do pecado? Se ao recebermos a graça de Deus, louvado seja Deus, nós nos arrependemos dos nossos pecados e não queremos mais praticá-los, porque a Bíblia fala que nós devemos confessar e abandonar. Esse é o verdadeiro arrependimento. O arrependimento não é só confessar, o arrependimento também é abandonar a prática. Como é que nós podemos viver numa prática se a gente já morreu para aquela prática? Se a gente já está morto para aquilo, né? Paulo diz, não, de maneira nenhuma. Nós não podemos mais voltar a praticar o pecado, se já fomos salvos, se já fomos mortos para ele e salvos pelo Senhor, e agora temos uma nova vida, e daqui para frente vamos andar todos os dias em novidade de vida. Então é importante nós entendermos isso aqui. Por quê? Porque esse símbolo mostra para nós que nós nos identificamos com o Senhor, né? Nós nos identificamos com o nosso Salvador. Quando ele morre, quando ele é colocado no seio da terra, como ele mesmo disse, 3 dias e 3 noites passarei no seio da terra, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no seio da baleia, no seio do grande peixe. Então, o que é que nós podemos observar aqui?
que o Senhor está nos ensinando que o batismo nas águas é um símbolo da sua morte, do seu sepultamento e da sua ressurreição para Deus, para a glória de Deus. E assim nós devemos também fazer, né? Obedecendo, cumprindo, e nós então nos identificamos com ele. Qual é o propósito do batismo? Qual é o objetivo do batismo? O objetivo principal do batismo é exatamente esse testemunho público da fé. É quando você olha para o mundo e diz: não quero mais viver pecando no mundo. Não quero mais viver pecando. Então o batismo é essa confissão pública, como a Bíblia diz em Marcos capítulo 1, onde todos vinham confessando, né? Quando João Batista começou a pregar, ali mostra a confissão pública do povo. O povo indo. E João Batista gritava dizendo, né? Mateus capítulo 3, verso 8, produzam frutos dignos de arrependimento. Não venham para cá com hipocrisia. Sejam verdadeiros. Estão arrependidos? De fato, estamos. Então, confessem publicamente e a partir de hoje digam para todo mundo que o compromisso que vocês vão ter é com o Senhor e andar segundo a palavra dele. E assim eles eram batizados por João, né? Como eram batizados por Jesus também. O batismo já é o batismo cristão. E essa era o propósito, é dar esse testemunho, é publicar a sua fé para que todos pudessem saber que a partir daquele momento, aquela pessoa iria obedecer aos mandamentos de Cristo, obedecer a sua palavra, né? Então o batismo é uma confissão pública. Isso significa que o crente, quando desce as águas batismais, está testemunhando de forma pública perante o mundo da sua nova vida em Cristo Jesus. Então ele está declarando o ato batismal para todos o que ele já fez, né, na igreja. Na igreja, ele confessou seus pecados para o Senhor, crendo, e foi salvo pela graça de Deus. No batismo nas águas, ele está confessando para o mundo que não quer mais compromisso com o mundo e que o compromisso dele a partir de agora será com o Senhor. Louvado seja Deus. Então, o propósito é esse testemunho, é essa confissão e é esse comprometimento com Deus. Por que que não há espaço para indecisão? Porque nada nos impede, uma vez aceitando a Jesus pela fé e nos arrependendo do nosso pecado, nada nos impede de ser batizado, meus queridos, nada. Se nós preenchermos todos os requisitos do batismo, e qual é o principal requisito do batismo? É arrependimento. É arrependimento, a gente tem que se arrepender. Às vezes alguém me pergunta assim, mas por que que eu não posso ser batizado estando amaziado, amigado? Bom, a Bíblia diz que é melhor casar do que abrasar, porque abrasar é viver em fornicação, e fornicação é pecado. E quem vai descer as águas batismais precisa estar arrependido de tudo. Então, são casos específicos que precisam ser trabalhados, que precisam ser ensinados para que a igreja saiba. Então, o batismo nas águas é para todos que se arrependeram dos seus pecados, confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, né, e abandonando aquela prática. Como é que eu confesso o meu pecado? Né? Eu estava em fornicação, estava em fornicação. Aceitei Jesus, confessei, não quero mais viver fornicação. O que é que eu vou fazer para isso? Eu vou me legalizar. Eu vou me legalizar. Agora, se eu não quero me legalizar, né, paciência. Como é que eu vou exercer se eu ainda estou vivendo ainda naquela prática e que eu sei que está errado? Então eu preciso me legalizar e servir a Deus. Então são algumas coisas específicas que devem ser tratadas pelo pastor da igreja. O pastor da igreja vai lá e trata. Olha, isso aqui, irmãos, precisa ajeitar, né? Então, temos casos e casos, e cada um precisa ser apreciado conforme a sua problemática, né? Isso de forma específica, mas no geral, não tem nada que nos impeça de batizar nas águas, né? Também não posso batizar criança, como eu acabei de falar. Criança não tem consciência de pecado.
Né? Como é que eu vou pegar uma criança e vou batizar? Que irresponsabilidade é essa, pastor, que você pratica ao batizar uma criança? Né? Então, nós precisamos ter esse devido cuidado. Tá? Não há espaço para indecisão. O que acontece? Muitos não querem ter compromisso com Deus. Ah, não, eu não vou ser batizado, porque se for batizado eu posso incorrer em disciplina. O que essa pessoa está demonstrando, a primeira coisa, é falta de entendimento. Por quê? Porque a disciplina não é uma imunização, como fala que eles são, né? Não, a disciplina não vem para te blindar do pecado. O que te blinda do pecado é você viver em novidade de vida. É você viver no Espírito, Romanos capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Gálatas 5,16. Se nós andarmos no Espírito, nós não vamos cumprir as concupiscências da carne. É isso que te faz não pecar. Não é o batismo. O batismo é uma ordenança que precisa ser cumprida por nós, tá? E que não nos blinda de pecado nenhum, né? Não nos blinda. Então, tanto o congregado como o membro da igreja, ambos têm a mesma responsabilidade moral, meus irmãos, tá? O batismo nas águas que te leva a ser membro de uma igreja não te imuniza de pecado. Eu volto a repetir. O que faz com que você não ande na prática do pecado é andar no Espírito, quer você seja membro, quer você seja congregado. Então, essa conversa de que eu não vou me batizar, porque se eu me batizar eu posso incorrer em algum erro, bom, você está compreendendo mal o que é batismo, né? Você está compreendendo muito mal o que é batismo. Porque batismo não vai te imunizar contra o pecado. Batismo é uma ordenança que nós precisamos obedecer, né? E às vezes muitas coisas nós não obedecemos e mesmo assim já somos perdoados pelo Senhor, né? Isso não vai nos tirar do céu. Não vai nos tirar do céu, desde que Deus veja em nós arrependimento verdadeiro. Veja a sinceridade do nosso coração. Então tem muita gente que não se batiza. Por quê? Porque ele ainda não teve a consciência e o ensinamento correto do que é o batismo nas águas, que é uma ordem do Senhor que nós precisamos cumprir. Nós precisamos cumprir quando nós verdadeiramente nos arrependemos e aceitamos a Jesus. Então a experiência de aceitar a Cristo, a experiência da regeneração, a experiência da salvação, da graça de Deus, é anterior ao batismo. Louvado seja o Senhor Jesus. E que ele é um mandamento, como a ceia do Senhor e como qualquer outro mandamento que Deus nos dá, para que a gente venha a obedecer e cumprir, tá? Obedecer e cumprir. Assim também como quem ceia, que é a nossa próxima lição. Quem não ceia vai para o inferno. É uma ordenança que a igreja precisa cumprir. Não é um sacramento que se você não fizer, você vai para o inferno. Não, eu volto a repetir o exemplo do ladrão da cruz. Ele ceiou? Ele foi batizado? Não. Mas perceba muito bem, que ele aceitou a fé ali naquela cruz. E que ali naquela cruz, né, ele não teve tempo de se batizar, ele não teve tempo de ceiar. Ali foi dali para a glória. Mas nós, que recebemos a Cristo, que sentamos para aprender a palavra, e observamos a palavra de Deus dizendo, batize e sei, para a minha memória, para a minha lembrança, e não fazemos isso por desconhecimento, ignorância, ou até mesmo por esperteza. Eu não vou porque eu não quero ter compromisso. Não, meu amado. Tanto você congregado como você membro tem o mesmo compromisso e responsabilidade moral. Mesminho. Tá bom? Então que Deus venha abençoar meus irmãos ricamente. A lição até traz uma informação que eu gostaria de ler. Diz assim: estão conscientes das implicações que esse rito traz e não estão dispostos a cortar o cordão umbilical comum. Muitos não querem se batizar por conta disso, que ainda querem viver a prática do pecado, né? Mas seja congregado, como eu disse, seja membro, tem a mesma responsabilidade. Se você é membro e quer viver uma prática de pecado, você está sujeito não somente à disciplina da igreja, como você está sujeito a ser cortado do céu.
Você congregado também é a mesma coisa, está sujeito a ser afastado da igreja, a ser afastado de toda e qualquer situação que você esteja fazendo, como também cortado da comunhão com o nosso Deus, pelo próprio Deus. Porque o mal não vai habitar com o Senhor. O pecado não vai habitar com o Senhor. Terceiro e último ponto, para nós encerrarmos a nossa lição, que fala da fórmula e o método do batismo. A fórmula é a fórmula trinitariana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ao levar o batizando para o batismo, o ministro ele tem que fazer isso, né? Em nome do Pai, do Filho. Foi o que Jesus ensinou. Não precisamos estar inventando nada, tá? Foi o que ele ensinou. Que a gente deveria ir por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 28, 19 de Mateus. Então nós não precisamos inventar nada. Essa é a fórmula do batismo cristão. Foi isso que ele nos ensinou, né? E tem muitos aí que batizam para criar polêmica. É só para criar polêmica. Mas a fórmula exata é exatamente essa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto, meus irmãos. Não tem por que estar inventando coisa. E qual é o método? É por aspersão? É por imersão? Qual é o método? É por imersão, meu filho. Porque o simbolismo do batismo, quando chega na parte de mergulho, que é a imersão, o simbolismo é o sepultamento. Quando você desce, o simbolismo é a morte. Quando você mergulha na água, o simbolismo é o sepultamento. Quando você sobe da água, o simbolismo é a ressurreição. Bom, por que é por imersão? Porque é um sepultamento. Você sepulta alguém para deixar ele pela metade dentro da terra e metade lá de fora? Não. Ou você pega um pouquinho de terra assim e joga na testa dele assim. Tá sepultado? É claro que não. Quando você vai sepultar alguma coisa, você vai cavar, você vai fazer um buraco, você vai enterrar. Você não quer que nem a unha fique por lá de fora. Tudo tem que ser coberto. Assim eu mergulho na água, tá? Tem que mergulhar o corpo por inteiro, tudo debaixo d'água, tá sepultado, tá? E aí você levanta para a glória de Deus. Então, esse é o método. Não tem por que estar inventando. Ah, mas a igreja falando de tal, joga gotinha de água na testa. Isso não é sepultamento, irmão. Isso é brincadeira, isso é ignorância, isso é heresia. Porque o correto é o mergulho total do corpo, tá? Ah, pastor, mas e a água tem que ser só de rio, que tem uns camaradas que o cara é problema. É só rio corrente? É claro que não, irmãos. É água. Veja que o eunuco, lá no capítulo 8 de Atos, quando conversava com Filipe, disse aqui temos água. Lá ele não disse que era um rio, e era deserto. Provavelmente deveria ser um lago, irmãos. Um lago. Então, não é só o rio. Ah, não, eu vou lá para Israel ser batizado no Jordão. Vai, irmão, gasta dinheiro, vai lá para Israel. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, meu querido. Porque o importante é ter a água. Aí tem uns que tem problema com piscina. Meu amigo não tem água lá naquela piscina, ele não vai ser mergulhado totalmente. Vai, então pronto. Pronto. Não tem. Ah, mas eu quero ser batizado no rio. Vá ser batizado no rio, meu irmão. Vá ser batizado no rio. Agora não impeça quem quer ser batizado na piscina, pelo amor de Deus, porque é água também. Tá? Atos capítulo 2, quando Pedro fala para eles serem batizados, eles estão dentro de Jerusalém, tá? E ali, meu irmão, com certeza eles foram batizados nos muitos tanques que tinham por ali. Eram 3.000 almas, 3.000 pessoas. E havia muito tanque em Jerusalém. E poucos rios, tá? Então, com toda certeza, eles foram mergulhados nos tanques lá, que estavam lá, segundo o doutor Rodrigo Silva, né? Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos que tem coisas que são pequeninas, né, que não precisam estar em discussão, né? A gente tem que olhar para as escrituras e ver. Tem água? Tem, mergulha. Agora também não é
Ah, não, tem água, um palmozinho de água. Como é que tu vai mergulhar no palmo de água, cristão? Não tem como. Tem que ter uma profundidade para mergulhar o cidadão, porque é um sepultamento. Então, partindo desse princípio, partindo desse pressuposto, que o batismo nas águas é símbolo de morte, sepultamento e ressurreição, é que a gente observa que o método correto é a imersão, né? Esse negócio de borrifar gotas de água, esse negócio de colocar gotinha na testa, isso aí. Criança, pelo amor de Deus, amados, não, tá? Não, por quê? Porque exige confissão pública de pecado e exige consciência de pecado, tá? Que é a fase adulta, que é mais próprios, por isso que a lição diz assim, né, que deve ser administrado para adultos, porque é mais próprio para adultos. Amém, meus amados? Então que Deus abençoe, essa é a nossa lição, essa é a nossa lição desse trimestre. Estou um pouco afônico, peço perdão da minha garganta, está bem ruim. Mas eu digo para todos os nossos amados irmãos, é uma ordem de Jesus. E você que aceitou a Jesus como Salvador, procure ser batizado para cumprir a ordem dele. Assim como você cumpre todas as ordens que ele determinou, como pregar, como evangelizar, como orar, como jejuar, não cumpre, não se esforce. Se esforce para você ser batizado nas águas. Mas saiba que batismo nas águas não salva ninguém. Não é graça salvadora, não. Não é sacramento, não. É ordem de Deus, que precisa ser cumprida por toda a igreja, praticada por toda a igreja. Louvado seja o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe com esta palavra, que o Espírito de Deus fale mais forte no teu coração. Até a próxima lição, se Deus assim nos permitir, e continue orando por nós, e nós vamos ficar orando por todos os nossos amados irmãos, e assim estaremos orando uns pelos outros. A paz do Senhor Jesus Cristo e até a nossa próxima lição.